Meninas, estamos indo para o nosso terceiro dia do devocional, que hoje está referente ao mês de março. Iniciamos na segunda-feira, né, com janeiro, para ativar o que é a nossa identidade, sabemos quem somos, né? Porque quando nós sabemos quem somos, sabemos exatamente o caminho que nós temos que andar, aonde nós temos que estar, temos mais direção. E ontem foi falado sobre a gratidão da mulher que cada uma de nós nos tornamos, né? Cada uma tem aqui a sua história, tem os seus desafios, e quando você olha para a sua história, por mais que teve bastantes desafios aí, bastante traumas, bastante dores, mas você pode ser grata a Deus por ter conseguido chegar aqui, muitas vezes sem recurso nenhum, né? Como Deus é bom. Se você chegou até aqui porque existe um grande propósito. E hoje nós vamos falar de março, né? Estamos indo para o terceiro dia referente a março, que o título é Mente Curada e Agradecida. O versículo base de hoje está em Romanos 12, 2, que eu vou ler para vocês. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós, como terapeuta, nós precisamos estar sempre alinhadas, né? Sabendo separar o que nós vamos carregar. Nós, como terapeuta profissionais, nós absorvemos muitas coisas dos nossos clientes. Eu não sei você, tem vezes que você tem uma agenda tão lotada que chega no final do dia você está tão exausta, tão cansada, mas é o que? É absorção. Nós nos tornamos esponja. Mas nisso nós precisamos muito bem alinhar e saber o que que é nosso, o que que é da nossa cliente, né? Isso é para a vida. O que que é nosso, o que que é o do próximo? Porque muitas vezes nós estamos carregando pesos que não são, que não é nosso. E quando nós paramos para alinhar o que que é nosso, os nossos pensamentos, a gente discerne, né? Opa, isso é meu, isso daqui é do outro. Então, eu vou deixar com o outro porque é do outro resolver. E nos dá também a clareza para que a gente possa ter uma escuta, né? Uma escuta humana, né? Olhar para o nosso cliente, olhar para ele e escutar ele, né? Como nós sabemos que tem uma frase que fala, né? Cuidar de uma alma humana seja mais um ser humano. Então, quando você começa a só ou você vai ouvir tudo, mas aquilo que você carregar ser somente seu, você sempre vai estar aberta para ter uma escuta ativa, porque você não está sobrecarregada, você só está levando aquilo que é seu. Amém? E na segunda-feira, quando as meninas estavam fazendo a Dani estava fazendo o devocional, a gente teve um momento de partilha. E nesse momento de partilha, a Ata trouxe sobre a palavra do Senhor para ela, né, neste ano de Salmos. E depois que acabou, eu fiquei pensando nisso, né? Porque a gente, quando faz parte de uma denominação, fazendo parte de um grupo, geralmente a gente acaba se vendo muitas vezes em um grupo. Esquece, por vezes, de nós como um individual. Você com Deus. Estamos aqui neste grupo de devocional, mas e você com Deus? E eu falei para o Senhor assim, eu falei, geralmente a gente tem uma palavra do ano, né, na igreja. Olha, a palavra do ano na igreja, na minha igreja este ano é a multiplicação, né? Então já tem uma palavra liberada. E quando a Ata trouxe que ela tinha uma palavra, eu falei, Jesus, eu também preciso de uma palavra minha. Eu preciso de uma palavra minha e sua, uma conexão minha e sua. E eu vim de viagem, vim lendo um livro e conversando com o Senhor, conversando com o meu marido. Falei, não, Jesus, eu já tenho uma palavra da minha comunidade, mas uma palavra pessoal minha, conexão minha e do Senhor eu não tenho. E meninas, e vindo nessa viagem, lendo, a palavra que o Senhor me deu foi essa, de Romanos. E quando eu fiquei para falar sobre a mente, eu falei, Jesus, como é poderoso, né? Nós temos essa conexão com os céus. Porque quando o Senhor coloca algo no seu coração, ele te dá uma palavra, ele faz o quê? Ele afirma até virar uma convicção no seu coração. Então, diante hoje de um renovo da sua mente,
de um renovo de um posicionamento, de um renovo de uma escuta. Porque, mulheres, é todos os dias nós vamos precisar fazer esse renovo. É todos os dias, né? Quando o Senhor mandava o maná do céu, ele mandava a porção certa para cada dia. E nós estamos cheias de informações que nós precisamos buscar esse renovo todos os dias. E eu queria deixar uma pergunta para você. Qual que é a palavra dos céus para você? Né? Nós temos a palavra dos céus aqui para nós como escolhida, como profissionais, mas para você, o que que o papai falou para você? Qual vai ser a palavra que você vai estar ancorada neste ano? Para estar, sabe, quando o tempo ruim vier, quando os vales e montes acontecer, você falar: espera aí que eu tenho uma palavra dos céus, eu tenho uma palavra que Deus falou para mim no começo do ano. Então eu queria deixar esse despertar para você. E aqui nós também temos, né, um exercício que é para você fazer o quê? Uma higiene mental, né? E é todos os dias. Acabou a sua sessão, né? A gente às vezes faz o nosso relatório ali, olhando só para o cliente. Mas depois que você olhar para o cliente, olha um pouquinho para você. Olha como você está, né? Tenta fazer os seus atendimentos um pouco espaçado um do outro, para que você tenha um tempo de levantar, tomar a sua água, um tempo de fazer um alongamento, né? De repor as suas energias, de repor a sua conexão. Eu, por vezes, tenho um hábito de quando acaba o meu atendimento, eu diante do Senhor, eu entrego para o Senhor, Senhor, alinha, que essa mulher venha ter ouvido algo que foi dos céus para o coração dela, né? Então, você vai diante do Senhor e você começa a deixar com Ele aquilo que não é seu, né? Fala assim, ó, não quero levar essa carga não é minha, mas eu estou aqui como ferramenta dos céus para ajudar essa mulher a encontrar o propósito dela, para encontrar o caminho dela. E o que nós temos é o que hoje de um exercício é você escrever num papel os nomes dos pacientes ou situações que pesaram. Imagi Imagina-te a entregar esses nomes a Deus e declarar, né. Então, faça isso hoje, todo mundo está na organização da sua agenda, né, nos seus objetivos aí como profissional. Pega todas as suas clientes, aquelas que você sabe que é bem pesada, é algo que você fala: "Jesus, é o Senhor que precisa entrar, eu posso ter todas as ferramentas, todos os conhecimentos, mas quem vai trazer a mudança para esta mulher, para esta família, para este rapaz é o Senhor". Então, apresenta diante do Senhor. E eu vou deixar para vocês, né, a mensagem de ativação, que a minha mente é um ambiente de paz e ordem. Eu recebo discernimento. Tá aberto? Tá. Espera aí, só um instantinho. Ai, Jesus. Tá, porque ninguém pediu mais para entrar, Dani. Ai, Jesus, só um instantinho, espera aí. Não, espera aí, só um pouquinho, meninas. Espera aí. Eu tô no controlador aqui, vamos ver. Vê se elas conseguem agora, Dani. Imagina, me perdoa. Então, meninas, a mensagem é que, né, declara sobre a sua vida, né? Coloca aí na frente do seu lugar que você faz o seu atendimento, né? Que a sua mente é um ambiente de paz e ordem, né? E que você recebe o discernimento do Espírito. Agora eu vou ter que aceitar. Espera aí, meninas, eu tô com um novo aparelho e eu estou me adaptando, tá bom? Então você coloca, né, aí perto de você. Ai, Jesus, amém, Jesus. Meninas, sejam bem-vindas. Me perdoe, estava para mim aceitar vocês. Oh, glória. Sejam bem-vindas, meninas. Então, hoje, para as meninas que entraram agora, e glória a Deus, está entrando mais meninas. Eu estou aqui aceitando, meninas, que eu não consegui mudar aqui a forma delas entrar no automático. Espera aí. Ô, glória. Sejam bem-vindas, meninas. Para vocês que entraram agora, meninas, hoje a palavra é sobre
o mês de março, né? Estamos no terceiro dia, que é mente curada e agradecida. E está baseada em Romanos 12:2, que fala, né? E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e vontade de Deus. Então, o que que nós estamos falando aqui? Que a importância do renovo da mente, todos os momentos, olhando para nós como profissionais, do renovo da nossa mente perante aos nossos atendimentos. Mas não se estende só no entendimento, né? Se estende na nossa vida, em todos os cenários, em todo o contexto. Porque quando você tem uma mente renovada, você acaba sabendo o que é seu, o que é do outro. Você não se sente sobrecarregada por demandas que não é sua. Porque, por vezes, a gente, como profissional, estamos ali atendendo o cliente e eles vêm com uma bagagem pesada, que nem eles estão aguentando. Então, tudo que eles querem é alguém que sente, como nós fazemos, e segura essa bagagem. Só que se você não tiver um discernimento, se você não tiver um cuidado de renovar a sua mente, você vai começar a trazer essas bagagens como se fosse sua, né? Em algum momento, creio que algumas de vocês teve a experiência de acabar um atendimento e se sentir totalmente sobrecarregada, mas não era sobre você, é sobre tudo aquilo que aquele cliente jogou sobre você, que ele precisava aliviar essas bagagens. Tem mulheres na sessão que ela fala algo, ela chora, que às vezes a gente quer chorar com ela, que dói, né? Acaba tendo aquela questão da transferência que a gente acaba se vendo na situação dela. Então, se você não para, depois que você termina a sua sessão, para parar, para fazer uma avaliação e entregar também essa cliente diante do Senhor, para que o Senhor, né, algo que foi falado ali seja uma virada de chave, de transformação para a vida dela, as coisas ficam pesadas para você também. Então, para hoje, nós estamos falando uma mente curada e agradecida. E aqui eu estava falando do exercício, que hoje, ao final do dia, você pegue um papel e escreva o nome dos pacientes ou situações que pesaram. Imagina-te a entregar esses nomes a Deus. E isso é muito importante, né? Sobre hoje e sobre todos os nossos atendimentos. Quando você tiver o seu atendimento, dá um espacinho para você levantar, fazer um alongamento, tomar a sua água, se recompor, né? Até para que quando você entre no seu outro atendimento, você não esteja tão sobrecarregada. E você entregar sempre essas clientes na mão do Senhor, porque nós podemos ter conhecimento, técnicas, podemos ter entendimentos, ler livros, podemos ter tudo, mas quem vai transformar essa vida, a história dessa pessoa que chega até nós, não somos nós. Não é só o nosso conhecimento, mas é o que Deus pode fazer através de nós. É a revelação do Senhor colocada na nossa boca e que nós vamos ser usada como ferramenta para poder levar para esta família, levar para esta mulher. Então, quando você apresenta a sua agenda para o Senhor, você está sendo alinhada com os céus, né? Esses dias eu estava ouvindo o Douglas, ele fala muito, né? Nós precisamos conectar a nossa agenda com a agenda dos céus, né? Então, até aquilo que você vai organizar, os seus clientes, como vai ser, né? Procura colocar um cliente que às vezes é um cliente muito pesado, mas tem aquele cliente que ele já está num processo, ele já está caminhando. Faz um equilíbrio na sua agenda. Não deixa todo mundo que está chegando, que é muito pesado num dia só, para que você não se sinta totalmente sobrecarregado a um ponto aonde você não consiga fazer um filtro, aonde você não consiga fazer essa higiene mental, para você conseguir ter o discernimento. E nós temos hoje também, né, a mensagem, né, aquilo que você vai declarar durante o dia, né, que fala: a minha mente é um ambiente de paz e ordem. Recebo o discernimento do Espírito para separar a carga do outro e da minha própria paz. Então, coloca no post-it, você que vai a fazer o seu atendimento, coloca aí na sua mesinha para você declarar, amém. Ora, acabou do atendimento, ora, coloca essa cliente na presença do Senhor e declara, né? A minha mente é um ambiente de paz, é um ambiente tranquilo, né? É de paz, é de ordem. Eu recebo discernimento, conhecimento, a sabedoria dos céus, que vem do Espírito Santo, para que você possa conseguir separar a carga do outro e da sua paz, né? São coisas simples, mas que
funciona, né, para que você não fique sobrecarregada nos seus atendimentos, para que você de fato seja uma ferramenta transbordante, uma pessoa que esteja transbordando na vida daquela pessoa que vai chegar até você. E eu estava falando aqui para as meninas que chegaram agora de uma experiência. Segunda-feira, a Dani iniciou essa nossa linda jornada poderosa, né? Vida dos céus, falando sobre a identidade. Porque se você, você precisa saber quem você é. Né? Quando você sabe quem você é, qual é o seu propósito de vida, você o quê? Você vai ser mais assertiva, você vai ter mais clareza. E ontem nós falamos do que? Da mulher que você se tornou, gratidão da mulher que você se tornou. Cada uma tem as suas histórias, tem as suas experiências de vida que viveu, né? Ou algumas mais pesada, outras parece que menos leve, mais leve. Não tem o pesado mais leve, cada um tem a sua experiência. Então, às vezes, você traz muitas cargas também do seu passado que tem impedido você de viver a sua verdadeira identidade. Então, nós temos que agradecer a Deus pelos nossos recursos que nós estamos adquirindo. Estar aqui com vocês é um recurso de crescimento, de alinhamento, né, para um ano. Você poderia estar dormindo, você poderia não estar engajada nisso, mas o Senhor te despertou para que você estivesse aqui. Então, pode ter certeza que março vai estar aqui falando hoje, que é o quê? Março é o mês para você olhar para você e renovar a sua mente, né? Nós temos aí 12 dias, que se refere a 12 meses. Olha como Deus é poderoso. Ele é dono do tempo. Ele está encurtando aí 12 meses em 12 dias, já para que nós possamos realmente viver este ano na plenitude da presença dele, do discernimento de tudo que ele tem para nós. E quando a Ata falou na segunda-feira que ela tinha uma palavra, né? Eu achei ela muito íntima de Deus. Eu falei, Jesus, a criança aqui, eu quero uma palavra também, papai. Porque nós ficamos em comunidades, cada uma tem a sua denominação. E no começo da denominação tem o quê? Esse ano vai ser o ano da multiplicação. Na minha denominação vai ser o ano da multiplicação. Daí tem uma palavra base lá e nós ficamos agarradas nessa palavra. Mas o Senhor, quando Ele olha para nós, Ele não vê nós em coletivo, Ele não vê nós em grupo, em comunidade, Ele te vê você no seu individual, você como você é, dentro daquilo que você precisa. E aí eu falei, Jesus, eu não tenho uma palavra do Senhor para mim, assim, a Tati, para este ano. E eu falei, Jesus, eu quero uma palavra. Eu preciso, porque assim, eu vou passar por experiências que a minha comunidade não vai passar. Né? Então eu preciso ter uma palavra agarrada que quando vier os vales e os montes, eu falei, opa, o Senhor já falou isso para mim. E o Senhor me deu essa palavra de Romanos 12. E a Dani já tinha feito todo o script de todo a organização desses dias e esse dia ficou para mim. Então, o que eu quero dizer para você é despertar você também, para que você tenha uma palavra dos céus para você, só sua. Que você fala assim: não foi a igreja, não foi ninguém, foi Deus que me deu, foi Deus que falou para mim. Porque quando Deus fala algo ao seu coração, ele faz o quê? Ele afirma, ele reafirma até virar uma convicção. Porque nós temos que ter, sim, experiências coletivas, mas as experiências que nós mais crescemos e avançamos, se tornamos íntimas e cada vez nos reconhecemos que somos filha de Deus, é aquela que nós temos intimamente, é aquela experiência que fala de você, Dani, é aquela experiência que fala de você, Ata, Rosineide, Poliana. Então, busca em Deus uma palavra dos céus para você. E que este ano seja todos os dias, não só o mês de março, não só hoje, mas todos os dias, toda noite, Senhor, renova minha mente, renova os meus pensamentos. Senhor, eu sou grata porque eu tenho a Ti, que eu posso recorrer e deixar tudo aquilo que não é meu, deixar as cargas, porque o seu jugo é leve e suave. Amém, meninas? Eu vou abrir aqui a oportunidade para vocês falar. Nós temos 8 minutinhos, 8 minutinhos. Você quer trazer alguma contribuição sobre essa palavra de dia que está referente a março? Fica à vontade. Fique à vontade, meninas. Pode falar, Dani.
Oi, bom dia, né, a todos. Feliz 2026. É muito especial para mim estar nesse devocional que vocês montaram, esse projeto maravilhoso e escutar essa palavra que eu escutei agora de Dani, que fantástico, que o maior mentor realmente é o Espírito Santo. Todas as respostas estão dentro da gente porque ele está conosco. E muitas vezes nós procuramos em pessoas, em coisas, em alguns tipos de técnicas e esquecemos do nosso maior e mais seguro mentor, né, que é o Espírito Santo. E é isso que eu tenho apenas a agradecer a vocês que são coordenadoras e fundadoras desse projeto brilhante. Bom dia, meninas. Não me aguentei, vou ter que falar, né? Se eu não falar, eu não participei, né? Então, sim, foi pela palavra que eu cheguei aqui. Pelo muito falar, Deus tem me usado como um canal e você usou a palavra que eu tenho. Deus tem colocado no meu coração, né? Neste ano é posicionamento e canal aí, né? Que eu seja um canal assim como cada uma de nós. E você disse bem, Dani, quando eu tenho essa prática também, né, de antes mesmo de entrar ali nos meus atendimentos, eu primeiramente, antes eu faço a minha oração, entrego nas mãos de Deus, Senhor, eu sou apenas o canal. A glória do Senhor se manifeste aqui através da minha vida. Eu estudei, eu conheço as técnicas, as ferramentas, mas o Senhor é que vai me dar a como trabalhar, porque o ser humano ele é único, né? E, e cada um tem as suas particularidades, então é como eu sempre falo, não é receita de bolo, cada um tem a sua intimidade, a sua particularidade. Então, assim, e realmente o Espírito Santo é o nosso mentor, né? Quantas vezes nós passamos por situações no momento ali e que a gente fala, meu Senhor, o que fazer, né? Ou, ou até a questão da segurança, insegurança, que muitas vezes nós temos no início da profissão, né? Que graças a Deus a gente vai superando, a cada atendimento a gente vai crescendo. E aí, quando a gente invoca ele, clama aí, a gente sente, né, eh, assim, a presença dele ali, você fala: "Senhor, como que eu tive essa ideia?", mas não foi você que teve essa ideia, né, foi ele. E eu vou compartilhar rapidinho aqui uma experiência que eu passei com um jovem, né, me desafiei aí, comecei atendendo homens, jovens, né, e eu fui atender um rapaz e, na hora ali, Deus falou comigo: fala sobre a profissão dele, ele é muito racional, e eu fui falando sobre um carro, né, qual que é a tua profissão, é dirigir e tal. Então, assim, através de uma fala simples ali, houve toda uma transformação e assim, foi muito gratificante saber que Deus, né, que o Espírito Santo nos conduz nesse momento. Então a minha oração e eu clamo que a de vocês seja que nós sejamos um canal, né, um canal na vida de todos aqueles que passar pelas nossas vidas, seja aqui, seja na família, seja na rua, no trânsito, em qualquer momento, em qualquer lugar que você esteja, você seja um canal de transformação e de renovação na vida das pessoas. É isso. Mais alguém, meninas? Fiquem à vontade. Josélia, parabéns pelo áudio de ontem. Parabéns. Muito profundo. Bom dia, meninas. Bom dia. A palavra que foi falada hoje, né? Que a Dani, a Tati falou ali sobre falar com o Senhor. E no final do ano, o Senhor me trouxe uma palavra
E às vezes a gente acha que é da nossa cabeça, mas durante o processo, o Senhor vai falando, repetindo, repetindo. O Senhor falou ao meu coração, não desista, e Ele falou a palavra restituição. Quando a gente pede para o Senhor falar com a gente, Ele fala de várias maneiras. Vai ser uma experiência muito linda final do ano. E vou levar essas palavras comigo até o Senhor me dar outra, né? Como diz a Tati. E que a gente venha confiar no Senhor e que o Senhor pode restituir nossa identidade, nosso relacionamento, nossa espiritualidade, nossa saúde, nossa fé, nossa esperança. E que a gente não venha desistir. Assim como o Senhor falou comigo, eu falo com vocês, não desista. Não desista desse grupo, não desista das pessoas, não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, dos atendimentos, dos estudos. Que o Senhor fortaleça e restitui nessa manhã os seus sonhos, assim como essa palavra falou comigo. E o incrível é que segunda-feira a Tati estava aqui em casa e eu estava no meu cantinho ouvindo o que a Dani falou sobre o dia, né, o extraordinário, a liturgia, e eu estava lendo sobre isso e é bem isso. O Senhor não nos chama para trabalhar, né? Ele nos chama, ele nos ama. Ele nos ama antes mesmo de a gente começar a trabalhar. Ele nos ama. Antes mesmo de nós ser, quem eu sou, a nossa identidade. Antes a nossa identidade é em Cristo. Então ele já nos ama. É por isso ele nos ama. Então ele te ama. Ele nos ama, cada uma de nós. E antes mesmo de nós ser a profissional que nós somos, o Senhor, antes disso, ele já nos amou. E compartilhando um pouquinho, estou lendo um livro onde ele fala que antes de Jesus cumprir o seu chamado, a sua missão, ele foi batizado antes, né? E ali o Senhor disse: esse é meu filho amado. Antes de ele ir para a sua missão, antes de ele cumprir o seu propósito, ou seja, antes de fazer milagres e curas e maravilhas. Então, antes de nós começarmos a trabalhar, antes de nós estarmos aqui, o Senhor já nos amou. E ele nos ama. Então, ele não desiste de você e ele está pronto se você quiser restituir. Então, todos os pensamentos negativos, como Tati fala, né? O Senhor, se nós buscarmos nele, ele restitui nossos pensamentos, ele tira os pensamentos negativos e transforma ele se você quiser. Ele está ali. É só a gente acessar, como diz a Dani, o nosso amigo Espírito Santo. Ele é o único que nos convence do certo, do errado, e ele é nosso companheiro mais presente que o Senhor deixou para a gente. Ele disse: ei, filho, tu não está sozinho. Tu não está sozinho. Tu não precisa carregar tudo isso sozinho. Eu vou te enviar um amigo, o Espírito Santo, que vai te ajudar, que vai interceder por você, que vai te consolar, que vai te convencer. É Ele. Então, quando nós estivermos com medo, quando nós pensarmos em desistir, nós temos que pensar: o Senhor enviou o seu amigo Espírito Santo, e não podemos esquecer dele. E ele é que vai nos ajudar. Ele, como diz Dani, é o nosso maior mentor. É ele. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, menina. Obrigada. Amém, Sayonara. Obrigada pela contribuição. Mais alguém, meninas? Bom dia, menina. Bom dia. Fica à vontade. Não vou abrir o vídeo aqui não, porque estou aqui, não posso abrir agora, tá bom? Mas eu quero deixar algo que o Senhor vem falando comigo já há vários dias, e agora acompanhando mais uma vez, continuando aqui com essas meninas abençoadas, né? Este grupo, falando muito sobre a identidade, né? Deus, ele nos revela a nossa identidade e ele nos dá um governo, né, para a gente reinar, mas muitas das vezes nós não tomamos posse dele. Quando nós nos colocamos à dispensação para dedicar, né, a aprender, a viver essa vida de terapeuta, psicanalista, então, quando nós nos colocamos neste lugar, nós já nos colocamos como instrumento do Espírito Santo, né? Sobre a vida de mulheres, de jovens, em qual área que cada uma se especializa. E quando o Senhor ele vem falando comigo já há vários dias sobre a identidade,
e para tirar aquele medo que muitas das vezes, né, nós temos, aquela insegurança. Será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo que Deus quer para a minha vida? Não sei vocês aqui, mas comigo já foram muitas batalhas na mente sobre essa insegurança. Mas agora, no final do ano, o Senhor ele me revelou com mais segurança e firmeza da minha identidade. Por mais que para abrir esse áudio aqui, ouvindo essas mulheres maravilhosas, com grande graça e conhecimento, dá um medo, né? Porque a gente somos um pouquinho leiga ainda em tudo isso, mas agora que nós tomamos posse dessa identidade, eu não sei porque o Espírito Santo manda eu falar sobre isso, porque tem mulheres aqui neste grupo que precisa dessa certeza que Deus já te deu a sua identidade para ajudar outras mulheres, outras pessoas, né? Então, o que acontece, meninas? Nós, principalmente, que estamos nessa área onde precisa de muita dedicação, o Espírito Santo dizia para mim assim, que você já tem a identidade, é isso que eu preciso de ti, eu conto com você, só que você vai ter que se abster de algumas coisas. E o que é que o Senhor está falando? Que nós vamos ter que parar algumas coisas que está nos embaraçando naquilo que o Senhor já nos chamou. Muitas das vezes nos embaraçamos com uma rede social, com algo que não está trazendo benefício para aquela identidade, aquele projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Então, se nós queremos avançar, se nós queremos alcançar lugares maiores, nós vamos ter que nos abster. E foi isso que o Senhor queria de mim e pode estar querendo de você também. E depois que eu ouvi a voz do Espírito Santo e estou andando nessa direção, né, me abstendo de algumas coisas, está tudo mais leve e eu estou alcançando uma intimidade de um nível maior com o Pai, com o Espírito Santo de Deus, e estou alcançando mais confiança nos meus atendimentos. Para mim, que foi um desafio muito grande, né? As meninas falando aqui, né, sobre atendimento, algo que para mim foi desafiador, porque, assim, como conselheira é algo diferente do que terapeuta, né? Fui atender um cliente que era o casal, mas aí fui atender o esposo primeiro, para depois atender a esposa. E a esposa disse assim, não fala de Deus, não fala da Bíblia, porque ele está muito revoltado com a igreja. Aí eu falei, Jesus, como que vai ser isso? Como que eu vou, Senhor? Ele falou, eu vou contigo, filha. E ali, de repente, quem começou a falar da Bíblia foi o homem, e eu senti que Deus está trabalhando nessa parte já com ele. Então é isso aí, meninas, que eu quero deixar um pouquinho para nós, sobre esse tema de identidade, tá? Eu agradeço muito, que nós vamos ter um dia abençoado. Eu também não ia falar, né? Mas quando a Sayonara tocou nessa questão, e agora a Alessandra falou sobre essa questão da identidade, eu tenho que falar que está queimando aqui no meu coração. Quando a Sayonara falou, eu me recordei de uma passagem que eu havia recentemente lido. Né? Realmente, eu passando aqui nas Escrituras, eu li sobre o batismo de Jesus. E realmente fala, né, que quando Jesus desceu as águas ali, primeiro ele chegou para batizar e João Batista não queria batizá-lo. Né? Ele disse, não, quem sou eu para poder te batizar? Mas ele falou assim, não, eu preciso batizar. E é você que vai me batizar. E quando isso aconteceu, né, a palavra de Deus diz o seguinte, que os céus, né, ele se abriu. E o Espírito de Deus se manifestou ali com uma voz dizendo, né, eis, este é meu filho amado. Então, Jesus ouviu aquilo ali. E a passagem na Bíblia diz o seguinte, que logo após o batismo, né, veio a tentação de Jesus. Jesus, ele foi para o deserto, né? E ali ele jejuou 40 dias, ele estava com fome. E a primeira tentação de Satanás com Jesus foi, né? Dizendo o seguinte para ele, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem.
Só que Jesus, ele sabia quem ele era, porque ele ouviu a própria voz do Pai dizer que ele era o filho amado. Ele tinha convicção daquilo quem ele era. E por ouvir aquilo, Jesus respondeu para ele, né? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi da boca de Deus que ele ouviu dizer: eis o meu filho amado. Ele não precisava provar mais para ninguém que ele era o filho amado, porque ele sabia que realmente ele era o filho amado. E aí a pergunta, né, como a Alessandra colocou, Nara tocou, veio essa vontade de falar isso aqui para vocês, e a Alessandra confirmou, de repente tem alguém aqui realmente, que precisa realmente saber quem tu és. Quem tu és, quem o Pai diz que você é. Porque como a Dani colocou, né, antes de fazer, de ter, nós somos. Quem eu sou? Comece a declarar desde já quem você é. Eu não sei aqui o que vocês desejam ser quando chegar em dezembro de 2026. Mas uma coisa é certa. Você só será isso se você começar agora. A semente tem que ser lançada agora para quando chegar dezembro de 2026 você florescer. Então, faça essa reflexão. Quem eu sou? Saia daqui com este questionamento. Pai, quem eu sou diante de ti? Quem tu disse que eu sou? Porque eu quero me pegar a essa palavra que sai da tua boca para a minha vida. Porque essa palavra, ela não é em vão. Né? Ela tem poder. Tudo aquilo que sai da boca de Deus para as nossas vidas, ela tem poder. E não tem quem desfaça. O inimigo pode até tentar te destruir. Mas se o Senhor diz que você é, você é. Não tem como voltar atrás. E a Tati colocou hoje essa questão toda, né, da gente transformar a nossa mente. Ela trouxe uma atividade prática para nossa do nosso dia a dia, porque realmente, meninas, no nosso dia a dia, nós vamos deparar com pessoas, na grande maioria das vezes, que carregam, sabe, traumas que nós já carregamos. E querendo ou não, esses traumas, ele vai acionar em nós, porque muitas das vezes a gente acha assim, ó, já fui curada em relação a isso. Daqui a pouco a gente se bate de frente com aquele trauma de novo. Então, uma outra dica, né, da nossa professora de trauma. Então, quando é que acontece? Todas as vezes vocês terminaram um manejo ali que foi pesado, desligou a câmera. A Dani sempre faz isso aqui, né? Levanta a mão para o alto assim, ó, e descarrega. Pula, faz polichinelo, sabe? Movimente o seu corpo para que você entenda, como a Tati colocou bem claro aqui. Às vezes, nós vamos precisar de algumas âncoras para a gente mudar de um atendimento para o outro, para a gente saber separar aquilo que é nosso, aquilo que é do outro e aquilo que eu não preciso levar para o próximo atendimento. A gente tem que ir para o próximo atendimento leve, aberto, para ouvir novas coisas, porque como nós ouvimos aqui, né? Nós somos todos semelhantes a Deus, mas Deus nos fez com particularidades, singularidades únicas que cada uma de nós carregamos aqui, que não é igual ao do outro. O trauma pode até ser parecido, mas a bagagem, né, o caminhar, né, a convivência, o ambiente que nós vivemos são diferentes e isso traz diferença de um ser humano para o outro. É só, Deus abençoe vocês. Está sendo tão bom voltar e voltar desta forma, né? Na presença do Pai, ouvindo a voz dele, porque ele tem muito a derramar realmente nas nossas vidas. Eu estou saindo dessa reunião transbordante e parabéns, eu não sei se ela está aqui ainda, Jocélia, né? Parabéns, Jocélia. Ontem realmente foi assim, maravilhoso. Acordei para te ouvir, para colocar aquela atividade em prática. Gente, e vamos colocar esses exercícios em prática. Eu vou falar por mim, porque quantas vezes eu já resisti em colocar alguns exercícios em práticas. E quando eu me rendi, sabe, a colocar exercícios em práticas, eu tenho visto a transformação na minha vida, como isso tem mudado a minha vida. Às vezes a gente realmente acha, isso é tão bobo, isso vai fazer efeito? Ó, Naamã falando com a gente, né, quando Naamã foi convidado a descer a água dos rios Jordão, ele falou assim, isso vai fazer efeito? Água tem de onde eu vi muitas águas, mas às vezes realmente é uma coisa tão simples, mas que vai fazer um resultado tão extraordinário nas nossas vidas. Então não recuse, sabe? Se desafie a colocar em prática cada exercício aqui, tá bom?
Foi pensado com carinho para cada uma de nós. Um beijo para vocês. Dani, queria falar um pouquinho, permite? Só, pode falar, Luana, só lembrando que a Josélia tinha levantado a mão. Senão a gente esquece a Josélia, que ela tinha pedido para falar. Pode falar, ô, Luana, fica à vontade. Não, pode deixar, Josélia, depois eu falo. Um complemento. Fala, Josélia. Tentando abrir aqui esse microfone. Faz tempo já que eu estou querendo falar, mas não consegui abrir o microfone. Então, no primeiro dia, quando acabou a chamada aqui, me deu uma vontade de criar um grupo com com 3 pessoas específicas, né? Eu fiquei assim, não é coisa da minha cabeça, não. Mas enfim, não, eu vou fazer, né? E fui lá, criei um grupo rapidamente e coloquei o nome Posicionadas. E chamei as 3 pessoas e elas entraram assim, abertamente, alegres, né? E eu convidei elas para a gente fazer algo, né? Um estudo, buscar mais a Deus com um livro determinado, né? No livro de Esté. E ali nós ingressamos nessa busca e uma das participantes sugeriu da gente fazer o jejum de 3 dias, né? E fazer o estudo no livro de Esté. Hoje nós estamos no 2º dia e durante esse período fazer encontros de oração, de palavra e colocar ali o que a gente entendeu sobre o que a gente leu. E tem uma participante que ela está assim tão regozijada, ela está tão contente, Deus começou a abrir portas na vida dela também. E é assim, ela está muito feliz com esse grupo, com esse posicionamento. E nós estamos aí em uma busca. E ontem, enquanto eu lia o livro de Esté, teve uma parte que me chamou a atenção, que foi aquele período onde as mulheres tinham 12 meses para ter a preparação até se apresentarem ao rei ou o rei chamar. E eu percebi que Esté, ela se apresentou ao rei com 10 meses. Não precisou chegar aos 12, né? E ali eu entendi que Esté já estava preparada para se apresentar. Tudo que ela precisava estava dentro dela: a preparação, o governo, a humildade, a coragem, a verdade, a obediência, ela já tinha dentro dela. E ela chegou ao rei com 10 meses. E eu fiquei ligada nesse detalhe, né? E também nós estamos aí nesse período, nesses 12 meses de oração, né? Onde são 12 meses. Mas o Senhor, Ele pode antecipar, né, o que Ele tem para fazer na nossa vida. Ele pode fazer em 10 meses, em menos de 10 meses. Não precisa necessariamente Ele criar um protocolo, mas Ele pode quebrar esse protocolo mediante a nossa busca, a nossa entrega, a nossa preparação. E foi muito de Deus, né? Ali já no primeiro dia, esse insight e eu colocar em ação. Então, estou muito contente com esse insight do céu e com o que Deus está fazendo na vida dessa participante e o que Ele fará na vida das outras, né? E é isso que eu queria contar para vocês. Posso? Fala, Lu, pode falar. É muito lindo o alinhamento que Deus, quando Ele chama, quando Ele convoca, e Ele faz um alinhamento entre as pessoas que estão ali envolvidas. E muito linda essa fala sua, Tati, muito necessária, quando você fala para Deus qual é a palavra que Ele tem para você. E isso saltitou muito forte no meu coração nessa manhã, porque eu falei, verdade, Deus. Eu tenho questionado com o Senhor desde os primeiros dias desse ano, desde o final do ano passado para cá, algo, e eu não te questionei, não te pedi algo específico para mim. E eu vi muito boca de Deus na sua vida, para a minha vida hoje, e o alinhamento da tua palavra com a palavra que foi dada aqui, a oportunidade de cada um. A que Sayanara falou, e assim, foi uma virada muito de chave, quando Deus falou para mim, e a intimidade, porque não existe o conhecimento, o autoconhecimento, a transformação sem a intimidade. Quando Deus quando Deus chamou Abraão, e ele mudou o nome de Abrão para Abraão, ele estava dizendo: quem conhece a sua intimidade, quem sabe quem você é,
sou eu, não é o que o mundo diz. Todo mundo conhecia Abraão como Abrão. Só que Deus já sabia, ele conhecia e via Abraão de uma outra forma, como até o próprio Abraão se via. E a intimidade que nós temos que ter com o nosso maior mentor, para que ele faça essa total transformação, é o mais importante do que o autoconhecimento. A intimidade é maior do que o autoconhecimento, que através da intimidade vai nos mostrar quem verdadeiramente nós somos, e através dessa intimidade, ninguém mais vai nos definir. O caminho já é trilhado, porque ele é o caminho. Então, o nosso caminho já é trilhado por ele. Então, assim, quando a gente tem essa virada de chave e a gente busca essa verdadeira intimidade, não em grupos, como Tati falou, muitas vezes nós somos levados a viver em grupo. O que o grupo está vivendo, eu vou viver. Eu estou vivendo o que a minha igreja, que é onde cada um congrega, né, está vivendo, como a Tati falou, a igreja dela, a minha não tem não tem essa direção, mas muitas igrejas realmente ela define uma palavra, em cima daquela palavra um versículo, para que seja trilhado o ano todo em cima daquilo, né? E nós? Aí nós vivemos, não buscamos o nosso próprio, não buscamos a nossa própria identidade, não buscamos a nossa própria identidade, a intimidade, e vivemos muitas vezes na intimidade dos outros. Então, isso Deus falou muito forte essa manhã no meu coração. Ontem eu amanheci, eu acordei cedo, mesmo na cama, e fiquei atrás do link buscando. Eu falei, meu Deus, será que eu estou perdida nos grupos? E assim, eu não queria perder. E não quero, então, todos os devocionais, assim, eu quero estar. Por quê? Porque, assim, eu vi que no longo da minha jornada, essa intimidade que eu sempre tive foi perdendo um pouco, e eu fui vivendo a intimidade dos outros, na rebarba dos outros. Então, o mais importante para a minha vida, e eu quero deixar para a vida de cada um de vocês, é essa intimidade. Porque Deus, ele já sabia que era Abraão. E ele sabe que eu sou Luana. Ele sabe que Daniela é Daniela. Ele sabe a bagagem de Daniela. Ele sabe de tudo. E ele tem um caminho reto, que muitas vezes nós queremos ir no caminho do grupo, e ali tem curvas, tem direções que não é para mim, não é para nós. Né? A nossa direção já é trilhada pelo Deus. Então, que possamos buscar essa verdadeira intimidade, como Deus já deu a direção e vocês estão buscando, e nós já estamos buscando. Né? Então, eu deixo essa pequena palavra, foi o que Deus falou muito forte agora no meu coração. Não foi coisa que Deus já tinha falado lá. Ele falou exatamente agora, a intimidade. E ele está aqui no meu coração, na minha mente, dizendo, né? Eu vou terminar aqui, vou ouvir aquela música de Sem Intimidade Comigo, Não Há Como. Esqueci agora. Né? Mas aí acho que vocês sabem. Então, é essa a minha palavra a vocês. E minha gratidão à vida de cada um de vocês. Jane, eu te amo, Jane, de verdade. Sabe? A cada uma de vocês, as quatro, eu falo as quatro, porque as quatro é a que estão mais presente em tudo. Então, assim, é um amor que verdadeiramente saltita o meu coração. Dani, você é muito especial. Tati, você é especial. Ata, você é linda, maravilhosa, especial em cada uma de vocês. Vamos buscar a nossa intimidade, que Deus vai fazer grandes coisas nesse ano, eu tenho certeza. Amém, glória a Deus. Que transbordo, né? Cada fala que cada uma falou aqui, você viu que foi o Senhor reafirmando, né? Reafirmando a proposta desse devocional, reafirmando a presença de cada uma aqui, porque o Senhor ele está realmente nos levantando para um tempo de ser despertada, primeiramente, para viver uma intimidade com Ele, né? Que é a partir de uma intimidade com Ele que todas as outras coisas começam a acontecer na sua naturalidade. Primeiro, nós vamos viver uma intimidade no sobrenatural para começar a desfrutar daquilo que nós precisamos no natural. Né? Linda a sua contribuição, Luana.
Deus é poderoso. Meninas, Dani, quer finalizar? Só reforçando, meninas. Amanhã vai ser áudio e por texto lá no grupo. A Rosineide vai trazer para nós e a gente vai colocar já com toda a parte escrita, então vai estar separadinho lá o texto base, o exercício, a ativação. Tirando uma dúvida, a ativação é o seguinte: você vai falar, declarar. Todo momento que você puder, principalmente pela manhã, vai no espelho, declara essa palavra sobre a sua vida, porque quantas das vezes a gente vai ouvindo, né, vozes exteriores e a gente acaba acreditando naquilo e não acredita no que o Senhor já falou sobre nós. Por isso que a gente precisa repetir. Gente, mas que palavra da Luana. Luana, entra aqui no meu coração. Que nós devemos ter a nossa intimidade, não ficar vivendo da intimidade do outro. Mexeu muito no meu coração porque me fez lembrar de Moisés. Tem o louvor do Morada que fala, né? A gente quer que o Moisés vai morrer no nosso lugar, que suba no nosso lugar. Só que o Senhor nos chamou para sermos todos sacerdotes. Todas nós precisamos ir buscar. E a palavra vem complementando, né, o que a Tati trouxe. Qual que é a sua palavra? Então, só reforçando, fazendo um apanhado geral para você que está aqui no gravado, busque a sua palavra, refaça os exercícios presencialmente lá, os exercícios escritos na sua casa, tire um tempo, reflita, refaça, escreva, como a Ata disse, não é bobeira, não é coisa à toa, faz porque vai ter uma transformação na sua vida. Então, busque a palavra, faça o exercício, ore ao Senhor. Nós temos um mentor, não esqueça disso, que é o Espírito Santo e que o preço já foi pago. Hoje em dia tem muitos mentores maravilhosos, que é um valor que às vezes a gente ainda não tem o acesso que gostaria de ter. E esse mentor, ele já foi pago o preço dele, que foi preço de sangue, foi o Senhor Jesus pagou para que o Espírito Santo estivesse aqui conosco, disponível ali para que a gente possa acessar, e a gente muitas das vezes não dá valor, não acessa, não ouve. Então que a gente venha ter a nossa intimidade verdadeira com Cristo. Ficou com dúvida? Pode chamar. Tem a Tati, a Jane e a Ata e eu, nós somos administradoras desse grupo. Todas nós estamos aqui para estender a mão para você, para orar junto com vocês. Esses 12 dias são de ativação, então hoje foi o mês de março. Segunda foi janeiro, para você ter a sua identidade entre o ser e o fazer, não se perder nisso nesse ano. Ontem foi sobre a gratidão de tudo que você passou. Às vezes a gente quer apagar algumas partes da nossa história e o Senhor está falando, não, seja grata a essa mulher que sofreu, essa mulher que foi humilhada, essa mulher que carregou peso, porque tudo isso trouxe transformação para sua vida, para você ser quem você é hoje. E hoje a Tati trouxe essa clareza para nós da renovação da nossa mente, de não pegar aquilo que não é nosso e carregar apenas aquilo que o Senhor trouxe, que o jugo dele é leve, é suave. Eu quero agradecer a Tati, a Jane, a Ata, a cada uma que trouxe uma contribuição aqui e pedir para vocês, abra o seu coração para o Senhor. Se nós estamos aqui, é para essa troca. O Senhor está se movendo através de nós. Cada palavra que esteja atenta. Às vezes é uma palavra que para mim não fez efeito, mas vai fazer efeito para você, é a sua vida, a sua chave que vai virar. Então não perca essa oportunidade de estar juntas. Hoje é quarta, então sexta-feira nós vamos estar aqui ao vivo de novo. Não perca. Porque tem coisas que o Senhor tem para dias específicos. Olha a chave que a Josélia liberou hoje. Mês 10. Eu não sei para quem é, mas para mim eu já recebi. Falei, Senhor, tudo que o Senhor tiver para me entregar em outubro. Eu não vou esperar dezembro, não. Eu quero viver em outubro. Eu tomo posse. Então aquilo que você acha, é pequeno, não é para mim. A Josélia o anjo passou, ela pegou, falou, não, eu já vou abrir esse grupo e já vou viver. Ela não deixou passar. Então tudo que o Senhor tem para você, não ache que é coisa da sua cabeça, mas viva o extraordinário daquilo que Deus tem para você. Vamos fazer uma oração para fechar. Alguma de vocês querem fazer essa oração? Se não tiver ninguém, a gente ora aqui mesmo. Então vamos orar. Quer orar, Tati? Vou orar. Então ore, fique à vontade. Senhor Deus maravilhoso, obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui conectada, nos alinhando, Senhor amado, à sua presença. Pai, obrigado porque nós temos desfrutado neste dia do manás do céu. O Senhor liberou, Senhor, palavras aqui
extraordinária, palavra, Senhor amado, que está realmente mudando a mentalidade, renovando, Senhor, o seu propósito no coração de cada uma, porque é isso que nós queremos viver, uma vida de intimidade, uma vida de adoração, de gratidão a tudo que o Senhor tem feito, mas acima daquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é na nossa vida. O Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Pai. Nós podemos conquistar tudo nessa terra, mas a maior conquista, o maior tesouro nós já temos, que é, Senhor amado, a eternidade contigo. Por isso, Senhor amado, nós te agradecemos, Senhor, por cada mulher que está aqui, a Luana, a Jane, a Dani, a Sayonara, a Ata, a Rosineide, a Josélia, Senhor. A Alessandra, meu pai, a Ednilza, Senhor, a Luciene, a Priscila, cada uma, Senhor amado, que está aqui, que tirou esse tempo, que elas venham sair daqui, Pai, com a palavra, Senhor, que elas precisavam, com a resposta de oração, com o despertamento, Senhor, para ter uma intimidade com o Senhor. Pai, nós entregamos o nosso dia, nós entregamos o nosso mês de março, assim como nós já temos entregado janeiro, fevereiro, e consecutivamente, Senhor, neste projeto nós vamos entregar todos os nossos meses. Na verdade, Senhor, nós só vamos apresentar aquilo que o Senhor já tem nos dado, que é a oportunidade da vida, Pai. Senhor, alinha os nossos corações a tudo aquilo que o Senhor já tem para nós, que nós venhamos arrumar a nossa agenda conforme as agendas dos céus, conforme o seu plano para a nossa vida, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Que cada mulher aqui venha ter a sua mente renovada, Senhor, todos os dias, Senhor amado. Venha ter, Senhor amado, um altar, Senhor, dentro da vida dela, Senhor, no coração dela, de renovo, de transformação. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus. Beijo, meninas. Beijo, meninas. Tchau, tchau. Deus Tchau, abençoe. tchau.